diferença entre farmácia e drogaria? Vamos responder para você rapidamente, de forma clara, precisa. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para você receber notificações de novos vídeos. O vídeo de hoje, então, é voltado para você que tem essa dúvida. O que é farmácia e drogaria? Por que essas duas palavras? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A gente vê drogaria, vê farmácia, mas por que essas duas palavras diferentes? São sinônimos? Você que é estudante de farmácia, sabe qual é a diferença? Ah, professor, estou começando agora. Então, no vídeo de hoje você vai descobrir. Você que é técnico de farmácia, sabe qual é a diferença? Deveria saber. Não sabe? Vai aprender. Você que é farmacêutico, com certeza deve saber. Ixi, não sei, professor, me confundi. Nessa aula eu perdi, eu estava no celular. Ih, rapaz, nessa aula eu faltei. Ixi, não pode, hein? Então, não perca o vídeo de hoje com a diferença entre farmácia e drogaria e vamos explicar para você, então, o que é o que, né? Por que farmácia? Por que drogaria? Mas, para quem não me conhece, eu sou o professor Verano, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Sou farmacêutico, habilitado em homeopatia, especialista em manipulação farmacêutica e mestre em saúde coletiva. Sou autor de alguns cursos online que eu queria que vocês dessem uma olhada. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E para quem também quer conhecer um pouco mais, se aprofundar em relação à farmácia de manipulação, vou deixar também no primeiro comentário fixado o meu e-book, para vocês terem acesso ao meu e-book Introdução à Farmácia de Manipulação. Está disponível na Hotmart e na Kindle. Dá uma olhada lá, tá ok? Na Kindle para Amazon, né? Ou melhor, na Amazon para Kindle. Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Mas qual a diferença entre farmácia e drogaria? Antes de a gente abordar qual a diferença entre farmácia e drogaria, eu queria que vocês conhecessem a Lei 5991 de 1973. Por que isso, professor? Está enrolando, hein? Não. Por favor, é importante. Essa Lei 5991 de 1973 é uma lei federal que aborda e destaca as definições de farmácia e drogaria. Na verdade, eu vou mostrar para vocês duas legislações. Uma de 1973, que está valendo ainda, está vigente. E uma outra de 2014, que também está vigente ainda, também está valendo. E as duas abordam as definições de farmácia e drogaria. Então vamos ver qual é a diferença? Vamos seguir o que a legislação fala. A Lei 5991 de 1973, ela dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. Então, essa Lei 5991 de 1973 falava um pouco sobre a produção farmacêutica e sobre o comércio de medicamentos, de modo geral. Então, nessa legislação, a gente tem algumas definições, como tem que ser esse comércio de drogas, de medicamentos, no caso, né? O que pode e o que não pode. Então, nós temos definições, várias, inclusive as definições que interessam para a gente, que é farmácia e drogaria. Então, vamos lá. Farmácia, estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Drogaria, estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Ou seja, pela legislação 5991 de 1973, coloca que farmácia e drogaria são estabelecimentos que diferem na questão da manipulação. Segundo a Lei 5991 de 1973, farmácia é aquele estabelecimento que
pode ter manipulação de fórmulas magistrais oficinais. O que é isso? O que são fórmulas oficinais e magistrais? Aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo onde a gente aborda qual é a diferença entre fórmula magistral e oficinal, né? Tem um vídeo onde a gente fala sobre qual é a principal legislação relacionada à manipulação farmacêutica. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu explico o que são fórmulas ou medicamentos magistrais e medicamentos oficinais. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado. O vídeo é intitulado algo do gênero assim: qual é a principal legislação relacionada à manipulação farmacêutica, tá? Acesse esse vídeo que você vai descobrir qual é a diferença entre medicamento ou fórmula magistral e medicamento ou fórmula oficinal. Não esquece, hein? Mas vamos lá. Então, farmácia, segundo a Lei 5.991 de 1973, é aquele estabelecimento que pode manipular. Pode fazer um medicamento manipulado. Tá? De forma resumida é isso. Então, aquele estabelecimento que pode manipular é a farmácia. Tá? Então, a farmácia pode manipular. Então, a gente tem até a classificação de farmácia, né, com ou sem manipulação, né, que a Lei 13.021 de 2014 deixa mais claro. Mas, de modo geral, desde 1973, pela Lei 5.991, farmácia é aquele estabelecimento que poderia manipular fórmulas. Ok? Drogaria não. Drogaria é aquele estabelecimento que apenas podem vender, dispensar o medicamento já pronto, o medicamento industrializado, a especialidade farmacêutica, tá? Que é o medicamento industrializado. Então, drogaria não pode manipular. Drogaria pode manipular medicamentos? Não. Drogaria pode fazer o quê? Só dispensar, vender o medicamento industrializado, já pronto, ok? Farmácia. Farmácia seria aquele estabelecimento que pode manipular. Além dela poder manipular o medicamento, ou cosmético, né, ela também pode dispensar e comercializar o medicamento industrializado. Nada impede. Tanto a farmácia como a drogaria pode dispensar medicamento industrializado. Agora, apenas a farmácia poderia manipular medicamentos, ok? Mas vamos avançar nesse conceito? De modo geral é isso. Farmácia manipula, drogaria não pode manipular. Avançando nesse conceito, a gente tem a Lei 13.021 de 2014. Essa Lei 13.021 de 2014, ela coloca de forma mais clara a diferença entre farmácia e drogaria, tá? E cria os termos. Cria não, já existia, né, naturalmente, mas coloca mais claro: farmácia com manipulação é que pode manipular, e farmácia sem manipulação ou drogaria é aquele estabelecimento que não pode manipular, tá? Até porque antes dessa legislação 13.021, quando você ia abrir uma farmácia e ia registrar, e era farmácia, você tinha que deixar claro se é farmácia com manipulação ou sem manipulação. Porque a farmácia sem manipulação também não pode manipular, tá? Pela Lei 5.991, em 1973, tinha um termo: farmácia e drogaria. Farmácia pode manipular, drogaria não pode manipular. Mas ambas podem vender medicamento industrializado, não tem problema. Só que na hora que você registrar lá, abrir uma farmácia, você tinha que deixar claro se é com ou sem manipulação. Tá? Se é sem manipulação, você não pode manipular. Tá? Mas por que antes tinha essa diferença, então, de farmácia sem manipulação e drogaria? A partir da Lei 13.021 de 2014, passou a ser praticamente sinônimos. Farmácia sem manipulação ou drogaria são sinônimos. Tá? Mas antes, dependendo do estado, da unidade federativa, dependendo do estado do Brasil, ele diferenciava farmácia e drogaria. Além dessa questão de manipulação, ele também diferenciava em relação a tamanho de espaço físico. Tá? Dependendo do estado do Brasil, ele definia que drogaria tinha que ter tantos metros quadrados, farmácia tinha que ter tantos metros quadrados, né? Outros tantos metros quadrados. Tinha essa diferença também, dependendo do estado, dependendo da unidade federativa, ok? Além da questão da manipulação.
só poderia manipular farmácia e com manipulação. Tá? Mas vamos lá. A Lei 13021/2014, que é importante que vocês conheçam também, vai mais à frente nessa definição. Né? A Lei 13021/2014, ela dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Essa legislação também continua vigente. E ela define, né, o que é farmácia e o que é drogaria. E, de modo geral, ela define farmácia como farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza, como? Então, a farmácia ela pode ser classificada, segundo a Lei 13021/2014, como farmácia sem manipulação ou drogaria. Então, meio que virou sinônimo. Farmácia sem manipulação ou drogaria. Né? E drogaria. São estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Ou seja, é na embalagem original, é um medicamento industrializado. Tá? Então, farmácia sem manipulação ou drogaria é aquele estabelecimento que não pode manipular, só pode dispensar, vender o medicamento pronto, industrializado. A outra classificação, que é a Lei 13021/2014 também coloca de forma bem clara agora, farmácia com manipulação. Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos, compreendendo de dispensação e ou de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica. Então, o que acontece? Farmácia com manipulação continua com o conceito de pode manipular e dispensar, vender medicamentos industrializados, não tem problema. Então, professor, Toninho, ficou confuso agora. Qual é a diferença entre farmácia e drogaria? Agora, desde 2014, farmácia sem manipulação e drogaria são sinônimos pela Lei 13021/2014. Farmácia sem manipulação e drogaria significa aquele estabelecimento comercial que de saúde, né? É importante deixar claro que a Lei 13021/2014 coloca que farmácia é um estabelecimento de saúde, de prestação de serviço de assistência farmacêutica. Depois a gente fala o que é assistência farmacêutica em outro vídeo, que é um assunto muito importante para quem quer ser farmacêutico e para quem já é farmacêutico naturalmente, ou para você que é técnico de farmácia. Então, farmácia em manipulação ou drogaria é aquele estabelecimento que só dispensa o medicamento já pronto, industrializado, ok? Veja que eu estou destacando. Farmácia sem manipulação ou drogaria dispensa o medicamento industrializado. Dispensa ou vende o medicamento feito pela indústria farmacêutica. Combinado? Não esquece, hein? Já a farmácia com manipulação, ela pode também dispensar, vender o medicamento industrializado. Pode, não tem problema. Mas, como ela é uma farmácia com manipulação, ela foi classificada assim, foi registrada assim, ela também vai manipular medicamentos ou cosméticos, tá? Fórmulas magistrais e oficinais, tá? Então, farmácia, a gente falava que podia manipular. Drogaria, jamais pode manipular. Mas aí, a partir da 13021/2014, deixa bem claro que, mais claro ainda, farmácia sem manipulação e drogaria está no mesmo conceito, que são aqueles estabelecimentos que só podem dispensar o medicamento industrializado. Já a farmácia com manipulação, além de dispensar o medicamento industrializado, também pode manipular os medicamentos manipulados, cosméticos, tá? Atenção, muita atenção. A Lei 13021/2014, e entre outras resoluções, como a RDC 67/2007, que trata das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais, entre outras legislações, como a RDC 44/2009, deixa bem claro que drogarias não podem
captar receita para manipulado. Também não pode dispensar medicamento manipulado. Ok? Atenção. Então fique atento a isso. Você é uma farmácia de manipulação? Você é uma drogaria? Você só pode dispensar medicamento industrializado, feito pela indústria farmacêutica. Ok? Você é uma drogaria, não pode nem captar receita de medicamento manipulado. Não pode. Não pode dispensar medicamento manipulado. Se você é drogaria, farmácia de manipulação ou drogaria, você não pode dispensar medicamento manipulado e nem pode captar receita de medicamento manipulado. Não pode. Você só pode captar receita, naturalmente, de medicamento industrializado, né? De medicamento que não é para ser manipulado, para deixar claro. Tá? Alguém chegou com uma receita e vai comprar lá na sua drogaria, na sua farmácia de manipulação, não tem problema. Ele vai comprar que medicamento? Medicamento industrializado. Porque a sua drogaria só pode dispensar medicamento industrializado. Ok? Que são chamados, classificados como especialidade farmacêutica. Já os medicamentos manipulados podem ser feitos e dispensados e captar receita de medicamento manipulado aonde? Aonde? Na farmácia com manipulação, na farmácia de manipulação. Também chamado de farmácia magistral. Ok? Espero então que tenha ficado claro a diferença entre drogaria e farmácia. Ou farmácia de manipulação e drogaria, mesma coisa. Só pode vender medicamento industrializado, dispensar medicamento industrializado. E farmácia com manipulação, também chamado, né, popularmente farmácia de manipulação ou farmácia magistral. Pode, se quiser, pode vender, dispensar medicamento industrializado, não tem problema. Mas se ela é uma farmácia com manipulação, ela vai também manipular e dispensar medicamentos e cosméticos manipulados. Tá ok? Então, essa é a diferença, hein? Não erre mais, por favor. Queria aproveitar também e apresentar para vocês outros vídeos do canal, que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Como saber se uma legislação federal está vigente? Esse vídeo é interessante porque, além de você saber se está vigente ou não, eu expliquei para vocês nesse vídeo como pesquisar uma lei federal. A profissão farmacêutica é regulada por várias legislações, da Anvisa, do Conselho Federal de Farmácia, entre outras, né? E as leis federais. A lei que eu mostrei aqui para vocês, a 5991 de 1973 e a 13021 de 2014, são legislações federais. Nesse vídeo, como saber se uma legislação federal está vigente, além de eu explicar para vocês se está vigente ou não, eu explico para vocês como você vai fazer para encontrar essa legislação. Então, professor, eu queria ler na íntegra a Lei 5991 de 1973. Como que eu faço? Professor, eu quero ler na íntegra a Lei 13021 de 2014. Como que eu faço? Quero salvar o PDF, né? Salvar o PDF. Eu quero ter no meu celular. Como que eu faço? Quer saber como encontrar essas leis ou outras? Veja nesse vídeo como saber se uma legislação federal está vigente. Ok? Também recomendo outros vídeos do canal, como existe diferença entre medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Às vezes você usa como sinônimo. Não é bem assim não, hein? Spoiler. Veja esse vídeo aí. Outro vídeo, como interpretar uma prescrição magistral. Que tipo de informação tem que estar numa prescrição de manipulado? Para quem quiser conhecer mais sobre o mundo da manipulação, recomendo fortemente nosso e-book Introdução à Farmácia de Manipulação. Saúde, paz e até o próximo vídeo. Não esquece de assinar o canal, hein? Tchau, tchau.